como fazer um wobbler, né, no Blender 3D. Então, basicamente, essa peça de PDV que a gente vai começar a fazer aqui no Blender. Quando a gente abre o Blender, a gente tem que primeiramente mudar para Cycles Render, depois vir em File, User Preferences, e aí aqui mudar o Input para Left, para que ele selecione como Left sempre, e no System habilitar o CUDA, que isso vai permitir a aceleração pela placa de vídeo. Se não tiver habilitado o CUDA, é porque a placa de vídeo não é compatível com o sistema CUDA, que é da NVIDIA. Save User Settings, ele vai gravar essa configuração. E se a gente apertar aqui como File, Save Startup File, ele vai salvar dessa forma. Bom, mudo aqui para GPU, que ele vai renderizar pela GPU, e essa é a configuração inicial da minha área de trabalho. O Blender, a gente pode redimensionar aqui a nossa área de trabalho. Então, se eu clicar nesse cantinho e puxar para o lado, ele divide a janela em dois. E se eu puxar aqui para baixo, ele divide mais uma vez a área em dois. Se eu apertar 0 do teclado numérico, ele passa a mostrar a partir dessa vista. E aqui a gente tem um cubo, essa câmera e essa luz. No caso, o que me interessa aqui é transformar isso num wobbler. Então, seleciono o cubo e a partir do cubo eu vou criar o wobbler. Então, Tab, Ctrl Tab, ou alterando aqui eu posso mudar para face. Seleciono essa face e essa face. Essa navegação a gente faz de giro apertando o scroll do mouse, o scroll também é um botão, e Delete, Faces. Aí eu tenho essa partezinha que ficou assim. Agora eu posso pegar isso aqui e puxar um pouquinho para cima e selecionar essa e essa face, mudar aqui para escala e diminuir um pouquinho a escala para que essa fita fique mais fininha. Agora eu posso mudar para Edge, pegar esta Edge daqui e mudar aqui para Move, mover um pouquinho para cá e mover um pouquinho para frente para o nosso wobbler não ficar tão rígido. Dar uma carinha um pouquinho mais orgânica para ele. E Extrude Z, para ele limitar, restringir a movimentação em Z. E aí eu tenho essa partezinha que vai ser a parte que vai ficar colada no wobbler. Essa aqui, o que a gente está fazendo é a alça. A gente seleciona essa e essa edge aqui, essas duas edges, e aperta o botão W. W, aparece o menu, e esse menu aparece a opção Bevel. E aí eu vou aumentar aqui até quase os dois lados se encostarem. A partir daí aparecem estas opções aqui, onde eu posso aumentar o número de segmentos. No máximo é 8, mas se eu insistir eu posso botar, por exemplo, 16. E aí ele fica bem subdividido ali, com a curvatura feita de forma bem suave. Agora, normalmente o wobbler ele tem essa coisinha aqui de fixar, que pode ser uma bolinha, pode ser bem pequenininha, mas é muito comum ele ter uma fitinha um pouquinho mais larga, como nesse exemplo aqui. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente pega aqui essa edge aqui, que está aqui embaixo, e levanta um pouquinho o eixo Z, E de Extrude, e ele vai extrudar Z para ele restringir no eixo Z. Depois, E de Extrude X para ele restringir no eixo X, E de Extrude X para ele restringir no eixo X, um pouquinho para o lado. Com isso, eu fiz a base do meu wobbler. Se eu quiser que essa cola aqui fique um pouquinho mais solto, mas eu acho que não vai precisar. Eu vou apertar Smooth para que essa curvatura fique sem as facetas aparecendo. Smooth, isso eu estou no modo do objeto. E agora eu vou de novo para o painel, nos modificadores, abro a lista dos modificadores, peço o modificador Solidify, que ele vai transformar isso numa coisa com espessura, mais o modificador Edge Split, que é para que ele identifique as arestas e deixe
com suavização diferente. Então, com isso eu consegui fazer a espessura bem discreta ali, ó, a espessura do meu suporte. Falta o que? Falta a parte que vai a imagem. Então, Shift A, Mesh Plane, ele vai adicionar um plano ali onde tiver o cursor temporário. E eu vou mover esse plano para cá. Se eu apertar a tecla N, abre as opções de transformação. E T abre esse menu. Então, são duas teclas de atalho importantes. T, N. Agora, Ctrl, setinha para cima, eu consigo maximizar essa vista. Vou botar aqui nesse eixo e vou rotacionar aqui, ó, X, Y e Z. No caso, o eixo X, 90 graus. E aí, apareceu aqui a parte da frente do meu Wobbler. Eu vou aumentar um pouquinho a escala, só que em vez de aumentar a escala direto, eu entro aqui no modo Edit Mode, que é no modo de edição, e S de escala. Aumenta a escala um pouquinho. Agora eu tenho a parte do que vai ter a imagem, que é um plano, e a alcinha que representa a parte de o suporte. Agora eu preciso de uma textura para aplicar isso. Antes de acabar isso, eu vou dar uma ajustadinha. Para completar essa cena, eu vou copiar este plano para trás, Shift D, Y. Olho na vista lateral aqui, para ver se está bem alinhadinho aqui. E aumento a escala para ser a minha parede do meu Wobbler. Se eu quiser ajustar o enquadramento, eu ainda posso trazer minha câmera um pouquinho mais para frente e pego rotação, só que eu mudo aqui para local, que aí ele vai manter a orientação da câmera. E eu posso mover um pouquinho a minha câmera de forma que meu Wobbler apareça um pouquinho mais de frente. T para desaparecer, ficar maior essa minha vista aqui. E se eu apertar aqui, eu entro para o modo de renderização. Então vai aparecer o modo renderizável. Só que, claro, não tem configuração nenhuma. Então aqui no ambiente eu aperto Use Nodes e pego Sky Texture. Que aí ele vai fazer uma iluminação como se fosse uma luz. Falta uma luz principal. No meu caso já tem essa luz aqui. Que o que eu vou fazer vai ser basicamente apertar aqui o Use Node, Multiple Importance, e vou botar aqui o valor de 2. Então eu aumentei o tamanho dela, vai fazer a sombra mais suave. Vou botar o valor aqui de 1000. E aí eu já tenho ali a sombrinha, meu Wobbler aparecendo com a sombra. Vou dar uma rotacionadinha aqui na minha câmera para não ficar tão de lado. E olhar um pouquinho mais de frente o meu Wobbler. Feito isso, falta o quê? O material aqui onde vai ter a arte e o material da fita. O material da fita é fácil. A gente seleciona aqui o material, Material Editor, e clico aqui em Use Nodes. Mudo para Glass. Feito isso, eu boto bem branco aqui e mudo um pouquinho levemente azul esverdeado, que é para ficar com um pouquinho de cor. E aqui na opção do rendering, na câmera, eu vou Light Paths, eu vou tirar o Reflective Caustics, e aí ele vai diminuir um pouco esses brancos, e o Refractive Caustics posso retirar também. Agora, no Sampling, eu vou dizer que eu quero Preview 200 etapas e no Render 500. Agora falta a parte que teria a arte em si. Essa parte que teria a arte, eu tenho que primeiramente abrir a malha. Para isso, eu mudo a função dessa janela aqui para UV Image Editor. Tab, entro no modo editável, ou mudo aqui, ó, Edit Mode. E aperto a tecla U. E aí vai aparecer as opções de UV Mapping, ou seja, de mapeamento, de onde ele vai planificar o polígono. No caso, eu peço a opção Reset, que ele vai deixar exatamente ocupando o tamanho da UV.
Tab, sai do modo editável. Bom, agora eu vou criar o material da minha arte. Então, eu clico em New. Vou botar aqui o nome de Wobbler. E no difuso, eu clico aqui e pego Image Texture. Open. Vou procurar aqui a minha arte. No caso aqui é um PSD, o Wobbler já está feito, é um PSD aberto, então isso permite que eu possa editar a arte conforme eu quiser e ele aparece ali, Wobbler Template Tutorial. Só que essa borda ficou preta porque eu não estou usando a transparência. Para isso eu preciso desenvolver um pouquinho mais esse meu material. Para mim fazer isso, eu vou pegar aqui a timeline, vou levantar um pouco, porque ela é uma janela dupla, e vou mudar a função dela de timeline para Node Editor. Aí a gente vai entrar na essência do Cycles, que é o editor de nódulos, né? Então todo renderizador ele é feito através de nódulos. Então o que eu tenho aqui? A textura, que controla a cor do difuso, que representa a superfície do objeto. Eu preciso botar um recorte aqui no meio. Então para isso eu aperto a tecla Shift mais A e Shader, Mix Shader. Ele vai misturar dois shaders. No caso, um é esse difuso, que é o que eu quero aparecer, e o outro seria o Shift mais A, Shader Transparent BSDF, que é um shader de transparência. Só preciso inverter os dois aqui. Boto o de transparência por cima e o difuso por baixo. E quando eu voltar lá, ele ficou meio transparente. Eu preciso fazer com que ele reconheça a transparência. Então eu pego o alfa da textura, ou seja, aquilo que está recortado. Essa textura ela tem a imagem recorte e uso como FAQ. O FAQ é o que representa a mistura. Está aparecendo só um ou só o outro. No caso, eu vou ligar aqui o alfa e ele vai mostrar o recorte ali. No caso, este material que eu fiz, se eu quiser desenvolver um pouquinho mais ele, eu vou já mostrar um truque. Porque se eu tiver aqui com a opção do rendering, pedindo para ele calcular o cáustico de refração, ele vai ficar transparente, mas vai trazer um pouco de ruído para a minha cena. Vai levar mais tempo para limpar isso. Se eu quiser essa mesma aparência sem o risco desse cáustico que eu não quero, eu posso desabilitar aqui, ele vai ficar preto, e para que ele volte a aparecer, eu vou trabalhar um pouquinho nesse material. Primeiro, para dar uma cara mais de plástico, menos de vidro, eu vou aumentar um pouquinho o roughness. Aí ele vai ficar um pouco menos vidro, assim, ficar uma coisa mais opaca. E depois, Ctrl setinha para cima, maximizei essa vista. E aí eu vou apertar aqui, Shift mais A, Shader, Mix Shader de novo. Shift mais A, Transparent BSDF de novo. Só que agora eu vou botar um controlador diferente, que é Shift mais A, Input, Light Path. Então ele vai analisar o tipo de percurso que a luz está fazendo. Ele vai dizer o seguinte, que se for um shader, um raio de sombra, ele vai ficar transparente. Então o que acontece agora? A minha sombra preta que estava ali aparecendo não aparece mais, porque se for um raio de sombra ele vai ficar transparente. E com isso a gente consegue fazer um exemplo de um Wobbler que é completamente editável. Se quiser trocar a textura, é só selecionar aqui, vir nesse material aqui, ou vir aqui direto nessa coisinha xadrez aqui que é o símbolo da textura e trocar a textura. Carrega uma nova textura, vai ter uma nova arte aplicada. E assim dá para aplicar esse template para qualquer aplicação em termos de Wobbler.